Eu não ouço mais falar em Luciano Huck, não, o dono o velho da van. Eu não ouço mais falar naquele dono da Maduro, do Madeiro, do hambúrguer. Não ouço mais falar daquele do Localiza. Eu não ouço mais falar nesses empresários. Impressionante. Ô, Miro, eu não sei o que a Adri quer pautar aqui. Eu estou com um vídeo agora do Lula falando sobre todos serem presos, né, todos os que tentaram dar o golpe no dia 8 de janeiro serão presos. Antes da gente entrar no debate do PL das fake news, eu queria pautar com o Miro essa questão da CPMI dos atos golpistas. Então, Gui, põe o vídeo e a gente volta para esse assunto. E eu queria convidar vocês a todo mundo virar soldado contra a fake news. A gente não pode permitir que a mentira continue prevalecendo nesse país. Cada companheiro que tem um celular precisa ficar atento, precisa ficar esperto. Não pode mandar mensagem mentirosa, não pode passar para frente aquilo que você sabe que pode prejudicar a pessoa. A mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum. E foi a verdade que derrotou o ex-presidente da República. Vocês se lembram que eles tentaram dar um golpe dia 8. Eu quero terminar dizendo para vocês, todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas, porque esse país quer democracia de verdade. Essa democracia quer respeito. Por isso, companheiros e companheiras, eu queria estar vendo vocês, mas eu não posso. Com perdão da imprensa, obrigado pelo carinho, muito obrigado. E um abraço, companheiros, e até a nossa vitória, se Deus quiser. Olha só, deixa eu só dar uma informação aqui que saiu, que essa camisa que o Lula usou é cubana. Lula usa camisa cubana, guaiabeira, em discurso no Anhangabaú. É isso. Todo mundo aqui espera até matéria. Ó. O presidente Lula da Silva usou uma bela e branquíssima camisa guaiabeira. Guaiabeira em geral. Eu como estava aqui fazendo outras coisas, não fiquei muito botando reparo na camisa. Por isso que. Mas guaiabeira é bem clássica, assim, né? E só que bordada, linda. Miro, o que você acha? Para cima dos golpistas, esse governo está, de fato, com essa coragem toda ou é mais aquele cachorro que late, mas não morde? Primeiro, só um comentáriozinho sobre o que a Sinara falou do 1º de maio. Eu achei o 1º de maio um ato muito simbólico. É isso, depois da gente ter convivido tristemente, nas trevas, com o Temer e com o Bolsonaro, o primeiro 1º de maio do Bolsonaro foi quando ele disse o seguinte, quem quer direito não tem emprego, então você escolhe entre direito e emprego. Foi ele que disse isso, é um defensor realmente do trabalho escravo, da escravidão. Bolsonaro foi o homem da rejeição, da agressão total ao movimento sindical, a não ter nenhum diálogo com o movimento sindical. Bolsonaro foi o cara da carteira verde e amarela, que só não andou para frente porque foi rejeitada no Congresso, ficou paralisada no Congresso. Bolsonaro foi a negação do trabalho, a negação do direito ao trabalho. O ato de ontem é o Lula voltando a uma atividade dos trabalhadores, do movimento sindical, um ato unitário, e lá falando de valorização do trabalho, salário mínimo, imposto de renda. Ele deu seu recadinho sobre a PL das fake news, ele deu. O recado foi dado, cada um aqui é soldado na luta contra as fake news, na semana em que se vota o PL, e deu o recado contra os golpistas. Vamos ver, pegando aí a questão que Dri levantou, vamos ver se realmente é para ir para jugular dos golpistas mesmo. O governo, no meu entender, errou ao não ter tomado a iniciativa da CPMI. O governo partiu de uma avaliação de que já tinha vários mecanismos de apuração do que ocorreu no 8 de janeiro, do ato de vandalismo, de terrorismo no 8 de janeiro, Polícia Federal, Ministério Público, Supremo Tribunal. Então, a investigação já estava sendo feita, não precisava. Partiu da avaliação de que a CPMI seria só um palco de ataques, de radicalização, e que isso é ruim para o governo, e partiu de uma avaliação de que
o importante é discutir a pauta econômica, a questão social, né, a fome do povo e tal. Eu acho que errou na avaliação, porque parece que esqueceu que os bolsonaristas, que a extrema-direita, não iam deixar isso passar barato. E a extrema-direita veio para o ataque, usou as redes digitais, inclusive, e passou a ideia de que a árvore é culpada pelo incêndio da floresta. A árvore é culpada pelo incêndio da floresta. As vítimas são culpadas pelo golpe. E essa ideia foi criando força. Tanto é que ela vai sendo repetida. Eu peguei outro dia um carro aqui, o cara falou isso. O governo está com medo, está escondendo alguma coisa. Passou essa ideia. Eu acho que o governo errou. Acho mesmo. Acho que devia ter tomado a iniciativa de ter proposto a CPMI. Jogado essa turma na defensiva. Era colocar o holofote nessa turma. E é o holofote, porque até agora nós tivemos um dado muito positivo, que foi a prisão daqueles 2.000 que participaram diretamente daquelas cenas de terrorismo, de vandalismo, de invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo. Então, nós tivemos a prisão. 200 e poucos, 100 e poucos ainda continuam presos. Né? Já tem vários indiciados, bababá. Mas, por enquanto, são só os magrinhos. É só aquelas bestas manipuladas que foram para lá. É importantíssimo, tem que ser preso mesmo, tem que ser processado, não pode ter perdão, mas, por enquanto, é magrinho. O único não magrinho que está preso é o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Né? O restante é magrinho. A CPMI precisa colocar o holofote na cara dos verdadeiros responsáveis por isso. Tanto os que financiaram de fato, me surpreende como alguns entusiastas do golpe sumiram da mídia. Eu não ouço mais falar em Luciano Huck, o dono o velho da Van. Eu não ouço mais falar naquele dono da Maduro, do Madeiro, do hambúrguer. Não ouço mais falar daquele do Localiza. Eu não ouço mais falar nesses empresários. Impressionante. Quem que financiou? Eu não ouço falar em agrotrogloditas, grandes empresários do agronegócio, desse agropop, financiaram toda aquela movimentação golpista. Não se fala desses caras. Será que esse cara que alojou o Capetão agora lá em Serrano, no interior de São Paulo, para aquela feira do agronegócio? AgriShow. Hã? AgriShow. Isso, do AgriShow. Será que o cara que alojou na casa dele, na mansão dele, o Bolsonaro, ajudou a financiar? Precisa apurar, precisa mostrar quem financiou de fato os atos golpistas. Precisa mostrar, de fato, quem incitou, para usar uma expressão da Carmen Lúcia, quem inflamou. Né? Os influencers, os parlamentares que apoiaram o golpe. Isso está tudo nas redes digitais. Quem são os incitadores daquele clima golpista? Quem bancou esse negócio? Precisa mostrar, de fato, quem foi o núcleo organizador desse negócio. Então, precisa mostrar quem financiou, precisa mostrar quem incitou, e precisa mostrar quem organizou esse negócio. A partir dos milicos, inclusive. A partir dos milicos, a partir do Heleno, a partir do Braga Neto. Quem bancou esse negócio? Quem organizou esse negócio? Como que transformaram o QG do Exército numa incubadora de terroristas? E precisa mostrar quem é o chefe dessa história toda. O chefe que fugiu para os States, mas continuava orientando. Então, eu espero que, de fato, a CPMI dos atos golpistas, a CPMI dos atos terroristas, né, ela vá a fundo, ela taque o holofote na cara desses sujeitos que estavam escondidos, né, esses sujeitos das trevas bolsonarianas. Vamos ver. Né? Está se montando ainda a comissão, né? O MDB deve indicar agora os nomes, está uma briga no MDB para ver quem indica. No Senado já parece mais definido, são nomes mais independentes, né? Então está ainda indicando os nomes, vamos ver como vai ser a composição e espero que vá para cima. Eu acho, sinceramente, que o governo errou na comunicação, errou no trato dessa questão, mas agora espero que supere esse erro. Vocês viram que durante o final de semana o pessoal nas redes sociais de esquerda estava pedindo uma CPI do agro, né, para combater a CPI do MST,
para se equiparar a CPI do MST, uma CPI do agro, né? Porque é tão absurda a existência dessa CPI do MST, né? As CPIs, elas partem de um fato determinado. Não existiu fato determinado para eles fazerem CPI do MST, gente. E o The Guardian, na semana passada, o The Guardian estava propondo ainda, que eu acho mais interessante ainda do que só é a CPI do câncer, para analisar como essa quantidade de veneno que o agro usa contribui para os casos, porque tem estudos nesse sentido. Sim, não só de pessoas que comem, como pessoas que lidam com isso, né, Dri? Diz que no sul do Brasil tem um índice mais alto de câncer por conta dos agricultores que lidam com esses venenos no dia a dia. Então, seria... E, Miro, como que você vê essa CPI do MST? É a quinta também CPI que eles vão sofrer, né? Que absurdo. Então, nós fizemos lá no Barão uma excelente conversa com o João Paulo, coordenador do MST, e com o Igor Felipe, também da coordenação do MST, para entender o que é essa proposta da CPI. Né? Essa proposta é a proposta dos escravocratas que estão querendo se esconder. Essa é a proposta da turma, que na época do Bolsonaro passou a boiada, desmatou, queimou, matou povos indígenas, explorou trabalho análogo à escravidão, explorou trabalho escravo. Esses escravocratas, esses assassinos, esses destruidores da natureza, esses agrotrogloditas, né, propõem a CPI para sair do foco. Ou seja, é o bandido falando pega ladrão. Né? Eles tentam se esconder. São os escravocratas tentando se esconder. Também é uma CPI, como diz o João Paulo, para desgastar o governo. Tentar desgastar o governo, criar cisânia no próprio governo. O ministro fala uma coisa, outro ministro fala outra coisa. Né? Então, é uma CPI que visa criminalizar os movimentos sociais, retirar de foco todos os crimes cometidos pelos agrotrogloditas, né, que continuam cometendo crime. Você vê essa feira mesmo, eles não vacilam em dizer qual é a opção deles. Né? Pode dar subsídio à vontade, pode dar grana à vontade, eles continuam fascistas. Isso tem a ver com a formação, inclusive, das capitanias hereditárias no Brasil. É o latifúndio brasileiro transformado em pop, em agro. Né? Então, é para esconder os crimes que foram cometidos pelos agrotrogloditas durante esses 6 anos, não é isso? E é para tentar enquadrar o governo Lula. Teria esses 3 objetivos, foi a exposição que o João Paulo fez, João Paulo Rodrigues, que é da coordenação da MST, foi uma excelente fala, nós estamos vendo, inclusive, de publicar o vídeo, né? Daí eu mando para você, Dri, né? Foi uma bela conversa com várias pessoas, né? E o Igor também estão apontando quais seriam os desafios nessa guerra para usar o termo da moda, nessa guerra de narrativas. Né? Como que a gente precisa mostrar quais são os crimes do agronegócio, né? E quais são os objetivos de fundo que eles procuram. Eles talvez, vamos ver como fica, se o governo, nas palavras do presidente Lula no ato no Anhangabaú do 1º de maio, se o governo resolver ir para as cabeças na CPMI, se o governo resolver ir para as cabeças na CPMI dos atos terroristas, dos atos golpistas, possivelmente a extrema-direita tente utilizar a CPI do MST como contraponto. Então é preciso, talvez seja o principal terreno onde eles vão atuar. Né? É isso mesmo, Miro. Eu estava, inclusive, fui visitar lá o deputado... Oh, meu Deus... líder da bancada do PT, Zé Guimarães, líder da bancada do governo, Zé Guimarães, e os assessores ali conversando, tal, todos com esse entendimento, que essa CPI, né, inclusive criada também pelo Lira, para poder controlar o governo, né, e dar com uma mão a CPI do golpe e com a outra entrega para os bolsonaristas a CPI do MST.
E aí ele pode ficar levando o governo ali, né, no cabresto. Agora, é preciso avaliar qual CPI terá mais impacto midiático. Porque aqui na Fórum, a gente vai cobrir a CPI do golpe. A CNN provavelmente vai cobrir a do MST. A Jovem Pan vai cobrir a do MST. Qual CPI vai cobrir a Globo News, a Globo? Né? Isso é que vai mostrar uma calibragem aí de que para quem a gente vai conseguir falar mais. É uma disputa midiática. Ainda, né, Miro? Como sempre. Né? E o Miro acabou de falar uma coisa, eu já repeti aqui isso por diversas vezes. Desde o dia 9 de janeiro, defendo uma CPI para os atos golpistas. Fui chamado de louco aqui por muita gente por defender isso. Falar, quem não faz, toma. Né? E aí, também, quem não faz na hora certa, faz na hora errada. E será que eles teriam tido força para impor uma CPI do MST naqueles dias que eles estavam acuados, com 2.000 pessoas presas, né, com Anderson Torres com mandado de prisão? Será que a gente não teria tido uma condição política melhor? Eu tendo a achar que sim. Acho que o governo errou. Acho que o governo hoje tem dificuldade de compreender as ruas porque não está olhando muito as redes. Tem um olhar, às vezes, meio nublado, principalmente quem está ali no dia a dia do Congresso, fica muito impactado, não, com a governabilidade, como se ela fosse só uma questão congressual. Não é, colegas, não é mais, sinto lhes informar. Como sentia, né, um tempo atrás, informar os meus colegas jornalistas que eles não controlavam mais a pauta sozinhos. Dizia, acabou, né, o tempo do jornalismo estrela, que é aquele cara que fala sozinho. Agora as coisas vão e vêm. E também deputados, deputadas e deputades, graças a Deus agora temos deputados também, né? Sinto lhes informar que acabou o tempo de que a governabilidade se dá num acordo congressual.